Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha onde eu estou hoje, aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes, para mais um episódio do StefaniCast, o podcast que vai te ajudar a entender os processos das fazendas de forma simples, do jeito certo. Pessoal, hoje é um dia muito especial. Estou trazendo aqui um profissional da área não muito comum no agro ainda, mas eu acredito muito que isso vai se profissionalizar e é muito necessário para que a gente consiga reduzir os desperdícios, aumentando a produtividade das pessoas, que esse é o nosso grande objetivo. Esse cara que está aqui hoje é um amigo meu, se formou comigo, engenheiro de produção, eu segui para a área de processos e essa pessoa seguiu para a área de planejamento e manutenção. Está aqui comigo, é uma honra, seja muito bem-vindo, Fábio Silva, meu amigo, meu irmão, seja muito bem-vindo e fique à vontade, se apresente, fale de onde você viu, o caminho que você percorreu até chegar aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na capital do Mato Piba, atuando no agronegócio. Seja bem-vindo e fique à vontade. Tudo bom, Mauro? Obrigado pelo convite. Muito satisfeito estar aqui com você. Como já foi dito, né, formado em engenharia de produção lá em 2006 e a carreira já começou adentrando na indústria na área de gestão de manutenção numa mineradora a poucos quilômetros de Aracaju, lá em Sergipe. Na Vale? Na Vale, na época era Vale, hoje é Mosaic. Né? Houve uma negociação entre as empresas e segui o trajeto. Naquele período, a Vale não tinha uma vaga para engenheiro trainee, né? Então findou o contrato de estagiário e eu migrei para uma terceirizada dentro do mesmo projeto. Tá. Na época, ela era para fazer um gerenciamento de ativos. A ideia da empresa era se tornar classe mundial em gestão de manutenção. E findou o projeto, entregamos o projeto conforme prazo e condição. E eu segui a carreira entrando para a área da indústria de manufatura, na indústria de transformação. Então, nesse período, eu passei por fábrica de móveis, passei por indústria de cosmético, indústria de ducha, de banho, e todas essas eu consegui agregar conhecimento, né? Seja na gestão de pessoas, gestão de projetos, que a indústria está sempre em transformação, ampliação, renovação, atualização, enfim. E tive uma oportunidade de entrar para a área naval, que me agregou um conhecimento gigantesco. Comecei no estaleiro, digamos, artesanal, né, onde a gente recebia as chapas da Uzi Minas cortadas e fazia a montagem, tipo montagem de um quebra-cabeça, né, um Lego ali. Mas em seguida migrei para o sul do país, para um estaleiro SA, que começou a construir navios plataformas. Então, nessa artesanal que a gente chama, faziam rebocadores de 50 metros de comprimento, e quando passou a fazer navios plataformas, eram navios de 300 metros de comprimento por 50 de largura. Então, a proporção muito maior. E nesse estaleiro ele tinha, que a gente chama de doca, né? Onde o navio é construído, sendo a grosso modo, num buraco. Sim, no seco. No seco, em seguida ele abre uma comporta, enche de água e ele sai. Então, além da construção da embarcação, existia a projeção do estaleiro de ampliação. Então, tive a oportunidade de trabalhar com a maioria das engenharias. Engenharia civil, naval, engenharia oceanográfica, ambiental, sanitária, todos estavam envolvidos naquele projeto. Caraca! E passamos 4 anos, o projeto era para 8 anos, mas por um colapso da engenharia, da construção, né, devido a questões políticas. Na época da Lava Jato? Isso. Tá. Então, fomos acometidos ali pela Lava Jato e a engenharia, ela deu, da construção naval e civil, deu uma queda gigantesca no país. Sim. Né? Então, voltei para Aracaju, de onde eu saí, e naquele momento não tinha um mercado de trabalho. Então, resolvi empreender. Né? Comecei com uma empresa de engenharia, na intenção de promover gestão de manutenção na indústria, mas também estava muito fraco, né? Então não estavam se terceirizando naquele momento. Estavam se passando naquele período com a equipe própria.
na intenção de enxugar custo e tocar e tentar se reerguer. Esse foi o grande momento. Só que eu encontrei um nicho que estava aberto, que foi os condomínios. Que um condomínio ele é entregue e a construtora ele dá 5 anos de garantia. Após esses 5 anos é responsabilidade do gestor condominial de promover essas manutenções. Certo. Então comecei a prestar serviço para os condomínios. Então, linha de incêndio, ar-condicionados, portão eletrônico, cerca elétrica, pintura, pequenas reformas, calçado, que caiu, quadra, reforma de quadra, alambrado, trave que oxida, enfim. Então começou-se a gerar um número de serviços até interessante. Mas aí foi na época também que lançou o MEI. Certo. Então, assim, como a empresa era uma ME, eu tinha um custo de imposto diferente do MEI. Sim. Então, se eu colocava uma proposta, o MEI chegava lá com 60% mais barato e conseguia. Entendi. E eu não consegui migrar para o MEI por questões de CPF, que já estava linkado a um MEI, a um ME. Sim. E eu entendi que eu precisava de o dinheiro girando, diário, né? Então, eu migrei para o mercado de varejo. Então, abri um mini mercado e comecei a expandir aquele ponto, vamos dizer assim. E no momento em que estava decolando, quando a gente fala de negócios, né, entrou a pandemia. Que apesar de o ramo do negócio não fechar, mas o público ele saiu da rua. Né? Então as pessoas saíam mais para fazer mercado no atacadão, de abastecer, para não sair de casa, do que a mercearia, né? Que a mercearia sobrevive do pequeno, do pouquinho. Ah, faltou, vai lá e compra. Isso. E nisso a gente consegue praticar uma margem de lucro um pouco maior. Então a conta não fechou. Então tive que fechar. E nesse período, pós aí, buscando outros negócios, tentando o mercado, um colega me convidou para uma parceria, uma sociedade, num restaurante, funcionava de dia e à noite entretenimento. Né, com um barzinho, música ao vivo, entretenimento com futebol. E então migrei. Isso já depois da pandemia? Isso pós-pandemia, quando foi autorizado a abrir para o público, né? Beleza. Então a gente tinha um atendimento delivery, que era bom, e atendimento ao público. Só que na medida que você vai andando, que a coisa não começa a fechar por qualquer motivo, e um dos motivos foi o alto custo da matéria-prima pós-pandemia, né? Que teve uma elevação e não voltou rápido. E a gente não conseguia repassar isso para o público, porque o público queria sair, mas queria algo mais barato, mais tranquilo. Então a conta começou a não fechar. Né? Então encerramos também, que isso no empreendedorismo você tem que ter essa percepção rápida, para não gerar uma bola de neve. Então essa conta diária ali, você tem que ter essa percepção, não, é hora de fechar. Então, assim, encerramos, todos os funcionários quitados, dívidas sanadas, sem pendência. Deu baixa no CPF? Tudo 100%. Tá. Né? E aí? E aí, voltei a procurar o mercado de trabalho. Na área de engenharia de projetos? Na área de engenharia. Tá. Né? Voltados para manutenção ou projetos. Certo. E recebi uma proposta de um nicho de mercado que eu nunca pensei em atuar. Mas como eu sou muito motivado por desafios, aceitei. Comecei a trabalhar numa clínica de pacientes renais. Qual era a necessidade naquele momento? De uma pessoa que tocasse a manutenção das máquinas e a manutenção predial e tocasse o projeto de ampliação da clínica. Então, 3 engenharias envolvidas, praticamente. Civil, manutenção e projeto. E projeto, isso. Então, caiu perfeito ali para o currículo, para o conhecimento que o Fábio tinha naquele momento. Tá. Então começamos o projeto, bastante desafiador, porque a clínica não para, né? O único dia que ela para é no domingo. Os pacientes não podem deixar de fazer o tratamento, que ocasiona algumas reações, enfim. E foi bastante desafiador. Imagine você ter que levantar uma parede, pintar, rebocar e o paciente do lado. Então foi um projeto bastante desafiador. E passamos ali 1 ano e 4 meses com esse projeto. Concluímos. A clínica em si tem uma particularidade que é água. Necessita de bastante água para fazer o tratamento as máquinas utilizam bastante água.
Então, muita negociação com a concessionária, porque o volume não chegava, e buscar, descobrir, até que chegar a um problema no relógio de medição, nas válvulas. Então, assim, bastante desafiador. E já no finalzinho do projeto, um amigo da engenharia também, trabalhou comigo lá no Sul, me convidou para um projeto lá em Minas, na área de mineração. Nesse caso, para fazer o comissionamento. Traduzindo, para quem não conhece, comissionamento nada mais é do que você receber uma planta industrial e testar todos os equipamentos, todos os processos, para ver se ele vai funcionar conforme projeção. Entendi. Puxa um pouquinho mais próximo. Isso. Conforme projeção para que se destina o projeto. Certo. Né? Na ocasião lá já existia uma produção de fertilizantes e foi ampliado para a parte de fertilizantes, mais a produção de químicos, de ácidos. E o projeto lá durou também 14 meses, teve um aditivo de mais 4 meses e concluímos o projeto. Beleza. Nesse momento, pós-projeto, entrei em contato com um grande amigo meu, chamado Mauro, dizendo que eu estava em busca de um novo desafio. Não é? E foi me apresentado um desafio de fazer uma gestão de manutenção numa fazenda na região. E numa visita consegui conversar com a diretoria e chegamos a um denominador comum de condição, salário, necessidade de ambos, enfim. Uma coisa interessante, Mauro, que a gente tem que pontuar aqui, é que na nossa amizade desses 18, quase 20 anos aí de amizades, cada um tendeu para um lado, não só de profissão, mas como de estado, né? Em algum momento nós falamos de parceria, falamos em Salvador e falamos em agro. E hoje aqui, dia 5 de outubro de 2024, estamos parceiros na Bahia falando de agro. Que massa. Então, tinha algo coisa traçado. Do destino, verdade. Tinha algo traçado. Nem estava lembrado disso aí. Mas é uma realidade. É verdade. É uma história, não é história, né? E complementando, eu lembro que uma vez você estava para ir para uma fazenda e disse, moço, se tu for para lá, tiver alguma oportunidade, me avisa que eu quero ir também. Exatamente. E aí o mundo girou e é verdade, não me lembrava disso. Obrigado por ter lembrado, viu? Show de bola. São passagens marcantes. Exato. Que em algum momento a gente acaba lembrando. Que massa, cara, que massa, que massa. Então hoje tu está numa fazenda aqui na região e uma coisa, como eu participei, né, na verdade, através da minha consultoria foi detectada uma necessidade, né, já era percebida, né, mas a gente meio que, moço, vamos resolver esse problema na gestão da manutenção, que é uma fazenda que tem muitas máquinas e a gestão, ela pode ser melhorada. Não é que ela é ruim, muito pelo contrário, os maquinários são bons, tudo mais. Só falta mesmo procedimentos, né, e gestão tecnológica, digamos assim. Só que aconteceu uma coisa no meio do caminho, né, que da negociação para quando você começou a trabalhar, existe um projeto e que precisava de alguém para tomar conta. E você chegou cabendo lá como uma luva numa mão de 5 dedos, uma luva de 5 dedos numa mão de 5 dedos. Então eu queria que você me falasse justamente sobre essa situação de gestão do projeto, né? Você chegou para vir mais para um lado e hoje você está muito mais focado no projeto em si. E como é que é a gestão de projetos? Então, me fala, como é que eu vou dizer, como é que funciona uma gestão de projetos? Só para a gente ter uma noção, para quem não entende nada de gerir um projeto, como é que ele começa, enfim, quais são as fases, se é que tem. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, todo projeto ele segue uma sequência, né? E nesse especificamente eu já cheguei com ele em andamento. Tá. Né? Mas um projeto ele parte do o que quer fazer, o que você quer fazer. Certo. Se é um silo, se é um chiqueiro, se é seja lá o que for, um galpão. Sim. Então, uma cantina, qualquer cantina, coisa. Parte do que você precisa. Tá. Seja um projeto novo ou uma ampliação. Então, ou uma reforma. Ou uma reforma, né? Uma melhoria, uma adequação. Uhum. Então, partindo disso, você busca saber se esse projeto há necessidade de licenças ou não. Por exemplo, quando você vai ter projeto de irrigação, você tem poços. Então, poços precisa de licenças ambientais. Licenças ambientais. Se for coleta do rio, você precisa de outorgas, enfim. Então, entender as licenças.
Partindo disso, Segundo passo, então. Parte do que você precisa, as licenças, esse projeto precisa de licença? Não, é só uma ampliação Da cantina. da cantina, não vai ter uma licença. Certo. Né? Quanto isso custa? Quanto isso vai custar? Isso aí vai gerar um preço médio. Você vai ter o preço final quando você tiver o projeto, enfim. Então, quanto custa? Esse recurso ele vai ser próprio ou vai ser financiado? Se ele é financiado, ele exige alguns documentos. Eu tenho toda a documentação pronta para entrar no financiamento, porque senão você começa a avançar e chega mas você não tem esse tipo de documento. Aí volta tudo. Tá. Partindo disso, você vai para quem vai projetar. Né? O projeto ele divide em duas fases. O projeto, vamos chamar assim para ficar mais claro, o desenho. Sim. E o quem vai construir, quem vai edificar. Então, quem vai projetar? Segundo, quem vai executar. Em seguida disso, aquisição de material. Como vai ser essa aquisição? Eu vou ter uma gestão comercial, que eu contrato a empresa, ela me fornece o material, ou eu contrato só o serviço e compro o material por fora. Tá certo. Né? Isso é muito comum. Tem empresas que firmam o contrato, eu trabalho com o meu material. Fica a critério da diretoria, do gestor, quem for. Nessas fases, Mauro, o que eu oriento a todo mundo é não se apegar, por exemplo, à empresa que tem mais tempo de CNPJ. Eu vou fazer um projeto, quem vai projetar para mim é a empresa tal, porque ela é de 1950. Como também não é a referência mais nova. Sim. O que você tem que se preocupar com quem vai projetar é com o corpo técnico daquela empresa. Qual a capacidade técnica daquela empresa que vai projetar? E como é que eu consigo saber isso? Você pode puxar isso da empresa. Tem... O Mauro é dali. Mauro, vou contratar você para consultoria. Me apresenta seu corpo técnico. Qual a formação do seu corpo técnico? Tá. Eu tenho na parte da elétrica, eu tenho engenheiro eletricista, eu tenho um técnico de eletroeletrônica que vai fazer a parte de automação, vai projetar, né? Essa parte de projetar. Isso reflete para quem vai executar. Sim. Então, qual é o corpo técnico dessa empresa? Eu trabalho com a equipe que eu pego ali no campo para fazer uma concretagem, para levantar uma parede. Tá. Isso não dá uma credibilidade. E também é importante os cases, as coisas que eles já fizeram, né? Perfeito. Isso é uma fase que você tem que inserir no seu projeto, que são as visitas técnicas. A partir do momento que eu contrato a Stephanie Lin, quem que você já atendeu? Posso fazer uma visita? Posso fazer uma ligação para pegar uma referência sua? Lógico, todos estão passivos de erro, no meio do caminho fazer um ajuste. Mas se você tem um erro gritante, para um cliente ele vai, eu fiz com o Mauro, mas não... Isso aí. Não saiu bom. Então isso tem que estar dentro da fase do projeto, né? Isso. Na verdade, para escolher quem vai projetar. Igual para quem vai executar. Tá. Quem vai fazer é a F. Silva Construções. Tá. Qual foi uma fazenda que você já fez um serviço? Eu consigo fazer uma visita? Consigo ligar para alguém, para o gestor do projeto, ou para o diretor da empresa, pegar uma referência? Então, na sequência, ver quem vai projetar, decidiu, projetou, agora ver quem vai executar. Isso. Aí também fica o mesmo caminho, buscar referências. E tem mais algum passo? Agora, aquisição de materiais. Tá. Né? Então, nessa aquisição de materiais, como mencionei anteriormente, às vezes você fecha o pacote completo com a empresa de execução, que ela já vem com o material, ou você faz a compra. Certo. Né? Buscar materiais, referências no mercado. Vão ter algumas referências de marcas, enfim, e buscar sempre as que apresentam o melhor resultado. Sim, e respeitar as especificações do projeto. Imagina. Exatamente, respeitar as especificações do projeto e não se prender ao produto que ele é mais caro, ele é o melhor. Porque às vezes você compra marca, não compra qualidade. Perfeito. Então, toda essa percepção tem que estar reunida ali antes de você começar o projeto propriamente dito, né? Muito bem. Então, vamos imaginar que tudo isso foi finalizado, a gente comprou o material, já está nessa fase. Decidiu, vamos lá, como a gente falou aqui, viu o que vai construir, quais licenças, tudo já foi feito. Agora é a hora de construir, né? Já comprou o material,
Já na compra eu tenho que me preocupar com alguma coisa em relação à entrega de materiais? Como é que funciona? Quando eu digo para fazer as coisas bem certinhas, né? Eu sei que você que está assistindo está pensando se está bonito isso no papel. Na prática isso não é assim. Mas vamos tentar. Então eu gostaria que o Fábio explicasse como é que deveria ser o certo. Foi aprovado o projeto, foi feita a compra dos materiais, e aí? Agora você tem que gerar um cronograma de recebimento desse material. Ou seja, o que vai ser usado primeiro, tem que chegar primeiro. Né? É meio uma lógica, sim, mas que nem sempre. que durante o projeto isso geralmente falha. Isso é raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Perfeito, Mauro. Por mais que você planeje, a chegada vai ter alguma coisa atropelada. Por quê? Por conta do fabricante. Você faz a compra, geralmente o comprador ele se concentra ali, vou fazer a compra do projeto. Geralmente cada projeto tem um nome, um de irrigação, o projeto Sim. 03, o projeto Minas, enfim. Sim. Então vou sentar aqui para fazer a compra do projeto 03. Ele vai comprar tudo. Ele vai explicar para o fornecedor o prazo que ele quer que entregue. Mas em algum momento ele vai mandar o material porque está ocupando espaço para ele, porque está pronto, porque aproveitou uma logística, um transporte, enfim, então vai chegar. Porém, se você tiver isso, um cronograma planejado, o que chegar atropelado você vai conseguir administrar. Dependendo do projeto, tem coisas que vão ser construídas, né? Sim. Vão ser fabricadas ainda. Isso. Então, por exemplo, você tendo esse alinhamento com o seu fornecedor, ele pode fazer a programação da produção dele em função do que vai ser feito aqui. Isso seria o mundo ideal, mas como tu falou, muitas vezes a gente vai fechar um negócio, e isso eu estou imaginando, tá? De compra de ferros, de material, sei lá, materiais de construção. O pacote está fechado, né? O cara que vendeu, ele já sabe que ele tem um faturamento, vai ter uma comissão X em função das notas faturadas, não é isso? Uhum. O que eu, como vendedor, ia querer fazer? Faturar o máximo que pudesse dentro daquele mês, para eu ter a minha comissão, digamos assim. Estou imaginando situações, né? E como é que faz para gerenciar algo que não está sob o seu controle? Existe algum procedimento, alguma métrica ou algum contrato que eu possa fazer que pune? Eu não sei, tem alguma coisa ou não? Isso depende da negociação comercial, né? Mas vamos trazer para a realidade. Você está na obra e chegou o ferro que você não vai precisar, só vai precisar daqui a 60 dias. Isso. Das duas, uma. Você manda voltar, né? Tem uma decisão mais drástica de mandar Sim. voltar, ou você aloca ele num local que não vai atrapalhar o seu fluxo de retirada de material, vai deixar ele abrigado, dependendo do material. É um material que eu posso deixar no sol e chuva, ou tem um material que tem que ser abrigado. Eu tenho esse espaço. Então, para você entender que durante o projeto caem essas coisas que deixa você, se você não tiver alinhado, não tiver com a cabeça firme, você acaba se perdendo. Ou não tiver meio que um procedimento meio que pré-definido para cada situação. As não conformidades, elas vão acontecer. Ponto. Surgindo uma não conformidade, qual é o primeiro procedimento? Entrar em contato com o fornecedor, por exemplo, né? Então, esses caminhos, esses procedimentos, eles me parecem que são importantes, né? Sim. Tá. Isso beleza. Você define na reunião com a equipe, né? Você tem o seu gestor, então você tem a equipe, a pessoa que recebe, a pessoa que descarrega, a pessoa que realoca. Então, tudo isso você reúne, esse time, e já deixa isso meio que pré-determinado. Tá. E beleza, tu começou, como tu falou ali, né? O primeiro passo é um cronograma de recebimento. Nós já estamos recebendo materiais agora, né? Então, esse cronograma de recebimento, tá. E aí, depois desse cronograma de recebimento, imagino que tem o cronograma da obra em si. Como é que seria? Sim, o avanço da obra. Tá. Né? Tem as atividades que devem acontecer. E tem algum projeto, algum sistema? Você faz isso no Excel, na caneta? Como é que funciona? Olha, algumas empresas usam o MS Project, que é um software que... Eu até fiz uma vez um curso, mas não é mais de bexiga nenhuma. Mas o software funciona, você lembra e consegue mexer. Tá. Então o MS Project ele ajuda muito nesse cronograma de atividades. Você consegue colocar atividades antecessoras e predecessoras, onde ela só avança se tiver uma antecessora. Dependente da outra? Uma dependente da outra, exatamente. Mas também você pode fazer no Excel e acompanhar.
né? Eu acho que até no caderno dá para fazer, desde que seja feito, né? Desde que seja feito, desde que você tenha. Isso. Né? Até para você ter um controle. Pô, a empresa me prometeu entregar em 15 dias, já vão 18 dias e aí? Certo. Eu vou atrasar um todo para frente por conta de uma empresa? Não, você tem que ter aquela média de execução de cada empresa, ou até com a Sim. equipe própria, enfim, conforme seja definida a mão de obra para ser usada naquele projeto. Certo. E aí vai seguindo as etapas. Qual é a próxima etapa, então? Olha, mano, para o recebimento de material, que é uma etapa extremamente complexa, no sentido de que pelo volume de material, a diversidade de materiais. Depende do projeto, né? Mas assim... Vamos pegar no seu exemplo. Um exemplo, nós temos um projeto atualmente de irrigação. Tá. Será um projeto para 8 pivôs, que vão atender 1.600 hectares. Tá. Então, dentre as etapas do projeto, tem a obra civil, a adutora, são 32 quilômetros de adutora, recebimento desse material, alocação desse material. Onde é que eu vou colocar esse material? Vou colocar ele o mais próximo possível da aplicação. Sim. Estamos falando de 1.600 hectares, num linear dá uns 5, 6 quilômetros. Tá. Né? Então, onde alocar esse material? De maneira que facilite a execução. Perfeito. Né? Para se ganhar tempo, para ter visibilidade. Vamos distribuir. Não, o ideal é que você coloque todos mais juntos, até para você ter a percepção, na hora que fugiu o caderninho, fugiu o cronograma ali. Opa, tá faltando material ali. Gestão visual, né? Tá faltando material ali. Esse material já foi aplicado, ou foi desviado, ou foi para o lado errado. Sim. Então, assim, e o ideal é que você tenha responsáveis por isso. Quem é o cara que vai fazer o recebimento? O fulano tá. Então, se ele já pega a orientação com o pessoal da contabilidade, o que é que eu tenho que fazer com a nota quando chega? Tá. Essa é uma nota de pagamento pelo fornecedor ou pagamento pelo cliente, né? Pelo recebedor? Sim. Então, tudo isso envolve que não pode ter falhas, né? E se tiver, vai ser a mínima possível que você consegue contornar, né? Tá. Com relação ao material. Em seguida, tem o acompanhamento da execução, porque estamos trabalhando com pessoas. Pessoas são passíveis de erro. Então, mesmo com o projeto na mão, o camarada consegue alocar, sei lá, o tubo, o concreto no lugar errado. Então, você precisa estar ali com a visão macro, você não pode estar inserido dentro do processo, porque senão você acaba errando junto. Sim. Então, de forma mais macro, a visão de água, olhando um todo, fazendo a visita por amostragem, a cada meia hora, a cada uma hora você passa ali para ver o andamento da obra, na ideia não de achar erros, mas de evitar os erros. Sim. Entendeu? É a confirmação dos processos, que eu chamo dentro do Lean. E tem uma outra coisa importante, que quando você tem uma obra desse tamanho aí, você tem terceiros. Por exemplo, você vai furar poços, você contrata uma empresa terceirizada para furar esses poços. Uma especializada. Mesmo que a gestão do projeto está sob o seu comando. Isso. E eu vou falar um exemplo que acontece, e isso não é poucas vezes, da falta da comunicação, da vinda desses terceiros para o administrativo de uma fazenda. O que cuida do administrativo? Cuida de alojamentos e cuida de cantina. Isso já aconteceu de ver chegar em horário de almoço, a mulher desesperada botando arroz e mais água no feijão, porque não sabia que tinha 30 pessoas que iam almoçar naquele dia, que uma tal empresa ia prestar serviço. Como você orienta a lidar com esse tipo de situação? Atualmente, o que nós fazemos? Uma reunião semanal, certo, e já prevendo a chegada, né? Porque o projeto, ele começa... Essa reunião semanal é com quem? Com todos os envolvidos. Administrativo, gestor de projetos, pessoal de descarregamento, pessoal do almoxerifado, o diretor, enfim. Todos os envolvidos no projeto. Então, ali a gente tenta já prever a chegada e a quantidade desses terceiros. Mesmo assim, dá falhas por conta do que você está dizendo mesmo aí, da falta de comunicação, às vezes, do terceiro. Perfeito. Eu vou chegar segunda-feira com 7 pessoas. Mas tinha 3 lá, já trouxe, chegaram 10. Entendi. Uma das coisas que nós acordamos em reunião, que todos os dias estava, hoje eu preciso de 10 marmitas para a empresa tal, hoje eu preciso de 20. Não, peraí, vamos acabar com isso. Não precisa essa informação todos os dias, 10 horas, alguém tem que mandar. Trouxemos os responsáveis das empresas, quantas pessoas você tem? Às vezes eu tenho 10, às vezes eu tenho 11. Vamos fazer o seguinte, vou deixar 10 marmitas todos os dias. Se você tiver uma a mais, ou uma a mais, uma a menos, ou 2 a mais, 2 a menos, você comunica na hora. Então isso funcionou, está funcionando,
Não ter mais aquele desespero, esqueci de pedir a marmita, vai ficar sem. Já está alinhado junto com a chefe de cozinha lá. Já está alinhado junto com a chefe de cozinha. Isso é uma coisa, parece que é uma besteira, mas deixa um peão sem comida para você ver o estrago Acabou. que dá, né? Acabou. E assim, nós mesmo, né? Sim. Não tem como. Legal. Beleza. Agora, quais são os principais desafios que você enfrenta na gestão de um projeto? Tipo esse daí, né? É um projeto novo, de uma área nova, coisas que você não tem conhecimento, né? É específico do funcionamento, digamos, de um pivô. Só que o fato é, eu preciso gerenciar um projeto, seja ele de um silo, como a gente já falou, de uma cantina, ele tem as fases, você está seguindo essas fases e é lógico, isso vai acontecer, vai dar certo. Mas quais são os desafios, os principais desafios que acontecem durante, pela sua experiência, como a gente viu tua história, você tem uma experiência vasta em várias áreas, isso é um conhecimento multidisciplinar. Isso. E nesse seu histórico todo aí, quais são as principais dificuldades da gestão de gerir um projeto em si? Mauro, eu considero o mais complexo é a incompatibilidade de projeto. Às vezes você recebe um projeto, vai executar e ele não tem condição de executar. Por N fatores, N situações. Vou dar um exemplo qualquer aqui. Você tem que passar uma tubulação de drenagem, por exemplo, de um piso superior, e quando você vai passar a tubulação, essa tubulação está passando numa viga estrutural. E aí? Eu desvio a tubulação ou mexo no estrutural? De cara, quem vai dizer, não mexe no estrutural que vai cair. Não, mas a depender do diâmetro da tubulação, você consegue usar uma máquina específica, fazer um furo na viga estrutural e não causar dano. Tá. Então, isso exige uma ação rápida do gestor, uma tomada de decisão rápida e assertiva. Ou seja, se já tem o erro, você não pode errar de novo, né? Então, em alguns momentos, a depender da complexidade do projeto, para tudo, vou ter que fazer uma reunião com mais pessoas envolvidas, com mais pessoas especializadas do assunto, para poder tomar essa decisão. Então, eu considero o mais crítico no projeto. Entendi. Que é a incompatibilidade. Não dá para fazer. Por quê? Por causa de um erro do projeto. Mas, Fábio, agora vamos pensar. Já que é uma coisa, é recorrente, você com a sua experiência já vê que isso acontece, por que tu acha que acontece isso? E é uma percepção minha e pergunta, tá? Muitas vezes eu peguei uma pessoa, uma empresa para construir um projeto que não tem muita experiência na execução ou não acompanhou muito o projeto em execução. Será que teria que colocar as duas pessoas? Olha, provavelmente eu vou executar isso com essa empresa aqui e bota os dois para se conversar já na geração do projeto para evitar isso? Não sei, seria isso? É uma solução. Solução. Né? Os projetistas, eles falam de colocar um projeto sobre o outro. Isso em software. Sim. Para ver justamente essas incompatibilidades. Certo. Mas muitas vezes elas ficam obscuras ali. E se você vai descobrir isso na execução. Entendi. Entendeu? E a gente parte do princípio que no planejamento, no projeto, você elimina tudo, passa assim. O ideal que a literatura prega, né? Que você passe mais tempo planejando, projetando do que executando. Então, mas na maioria dos projetos tem. Esse último projeto que eu saí de Minas teve muito problema de incompatibilidade de projeto. E quem é marceneiro sabe, né? Quem executa projeto de imóveis sob medida. Planejados, pelo amor de Deus. Eu também já vivi isso. Então a gente chegava lá para executar, daqui a pouco tinha uma viga que tinha esquecido de colocar no projeto e o móvel estava lá. Tinha que recortar o móvel todo lá na montagem, por exemplo. Sim, então... sim. Realmente isso é um fato que acontece. Tem mais alguma coisa além disso que seria algo que atrapalha, que incomoda na gestão de projetos, além da incompatibilidade? Como a gente trabalha com terceiros e com fornecimento, vou contar um caso atual, nós iniciamos a abertura das valas de adutora, meio que para ganhar tempo, porque íamos colocar uma máquina que tem um rendimento menor do que uma outra, falando de uma retro e de uma escavadeira. Tá. Então nós começamos a abrir as valas para ganhar tempo, para que no momento em que esses tubos chegassem, as valas já estariam à frente, né, para a empresa que vai lançar. Então, semana passada, se não me engano, recebemos a informação que a fábrica não vai produzir esse modelo de tubo que a gente precisa.
E agora? E agora tem que esperar. Aí atrapalha um todo. Vamos chegar na parte do plantio, que as valas deveriam estar fechadas. Sim. Solo preparado. Sim. E as valas estão abertas. Outro problema, vai entrar o período de chuva. Pode ser que essas valas sejam perdidas pela chuva. Mas assim, especificamente, o que aconteceu com a empresa? Deram A gente não tem essa informação precisa, né, Mauro? O que aconteceu? Porque entra mais uma parte comercial, né? O comercial Então, não vai dizer, minha máquina quebrou, eu não produzi. Sim, mas eles não vão entregar no prazo, no caso, né? Isso, vai perder o prazo. Entendi. Em algum momento eles vão entregar, mas não há tempo de a gente executar. Entendi. E vocês já abriram o que não deveria ter aberto, então, se vocês tivessem essa... Se tivesse a informação. Gerou um retrabalho ou até mais do que isso, um problemaço. Problemaço. Caraca, velho. Então são coisas que a gente não conta. No momento em que o comercial, o comprador fecha, ó, eu preciso desse produto nesse prazo. Sim, confia-se nisso. Mas e outra coisa, vamos lá, vamos pegar o exemplo aí do Rio Grande do Sul agora, que né, teve toda essa catástrofe lá, inclusive na minha região, da minha família. Eu lembro que situações, numa fazenda, era uma peça de um trator que estava esperando chegar, e aí veio essa catástrofe, ilhou a cidade de onde ela ia sair, né? E acabou que ficou sem essa peça de um trator que era fundamental para fazer uma determinada operação na lavoura. Então, são coisas que fogem ao controle de quem está na gestão do projeto. Por isso que eu falo a importância de ter os planos A, B e C, né? Então, agora eu imagino que vocês já devem estar se movimentando para saber, cara, tapa ou não tapa essa vala, o que nós vamos fazer? Imagino que estejam nisso aí. É uma tomada de decisão difícil, né? Bem difícil. Porque vai gerar um retrabalho, hora máquina ali. Custo, né? Não vai ficar bom para o plantio, né? Não vai ficar 100%. Como eu digo, é uma decisão que até o gestor não toma sozinho. Não. Precisa de mais pessoas envolvidas, pessoas com mais experiência. Ali tem que pedir ajuda até para o homem lá de cima. Com certeza. E aí, meu irmão, o que é que eu faço agora? Me ajuda a tomar a melhor decisão possível. Exatamente. Bom, e falando em projeto, nós estamos falando que tem pessoas envolvidas, né? E não sei se você sabe, se acompanha meu trabalho, né? A gente criou um método PPP, de gestão de fazendas, que é pessoas no lugar certo, processos bem definidos e um planejamento detalhado. Não inverta a ordem, eu sempre falo. Não adianta eu ter um projeto bem definido, um planejamento detalhado, se eu não tiver pessoas aqui na frente que fazem aquilo acontecer e estão envolvidos naquilo, né? Aí eu queria perguntar para você, né? Me fala um pouco sobre isso, sobre gerir pessoas nos projetos que você já... Se realmente é difícil, como você falou, você já atuou na área de liderança, me parece, se eu não me engano, você já liderou 60, 70 pessoas aí em algum 150 projeto? pessoas. 150 pessoas. Me fala sobre isso, sobre as dificuldades e o que você faz, né, para conseguir gerir tudo isso de uma forma mais harmônica possível. Mauro, pessoas são indispensáveis, né? Por máximo avanço tecnológico que existe, você consegue ter software que lhe dá precisão bastante nas coisas, mas você precisa de pessoas envolvidas, pessoas engajadas, pessoas comprometidas com o que você está gerindo ali naquele momento. E isso exige muita empatia, muita resiliência. Você vai pegar o camarada que vai abrir uma vala, que vai fazer um nivelamento de uma vala da enxada, ele vai estar no dia ruim. Você tem que perceber isso, que ele não está afim de fazer aquele serviço. E de repente migrar ele para um outro serviço. Lógico, isso não pode ser uma rotina, não pode todo dia não estar afim de fazer. Sim. Mas ele vai ter aquele dia de fazer. Então, pessoas são extremamente importantes, né? E o gestor, ele tem que ter essa percepção rápida, ter as palavras certas, o momento certo, até o momento de ser duro. Sim. Tem que ser duro, porque senão o camarada, não, tudo que eu faço, tudo que eu peço, ele deixa. No dia que eu não quero vir, ele não reclama. Então, tem que ter esse balizamento no controle de pessoas. Sim. Né? E quando eu falei ali que tive uma turma de 150 pessoas, mas para cada departamento eu tinha um líder. Sim. Um encarregado, que a gente chama. Sim. Então, eu tinha um time de lubrificação, eu tinha um encarregado de lubrificação. Um de mecânica voltado a pontes rolantes, eu tinha um de máquinas de solda, que não são máquinas, são grandes máquinas, né? Eu tinha um líder ali. Então, eu como gestor, reunia os líderes
e os líderes conduzir Certo. as suas equipes. Você construiu o seu organograma dentro do seu setor, Exatamente. dando a liberdade, as atribuições, no caso, a responsabilidade e atribuições para cada sub-área, né, dentro da manutenção, no caso. Exatamente. Beleza. Tá, Só um complemento, Mauro. Para o gestor, né, seja ele de projeto, de manutenção, mas que lida com pessoas, é muito importante que ele identifique a habilidade de cada profissional que ele tem. Para no momento em que vai ter que tipo de atividade? Vou ter uma lubrificação de uma ponte rolante. Você já tem que ter aquele cara que tem mais habilidade com a altura. Um cara que não ia botar eu, né? Tipo, o cara o quê? O cara que consegue usar um cinto de segurança, né? Pois é, essa bexiga. Mas entendi. Então você vê já a contabilidade tanto física quanto de percepção, raciocínio lógico, né? E qualidade técnica. Sim. Né? Porque você não pode ter um retrabalho, Sim. seja ele qual for. O retrabalho tem que ser eliminado de todo e qualquer processo. Entendi. Então, alocar a pessoa certa na função isso certa. serve para qualquer função, seja na lavoura, né? Como a gente já atua também nas operações da lavoura. É a mesma coisa, essa regra não muda na indústria, no comércio, seja onde for, né? E a gente sempre fala, até o exemplo que tem de loja, muitas vezes você pega o seu melhor vendedor para transformar no gerente, você perdeu o vendedor e não tem um gerente. Perfeito. Né? Então isso também se aplica em todas as funções. Cara, agora eu quero entrar num negócio bem detalhado. E uma coisa importante que você falou também, antes de eu ir para outro assunto, você falou o seguinte, também não é para ser toda hora bonzinho, né? Eu acho que você sabe aquele ditado, né? Quem se abaixa demais mostra a bunda, né? Então, de vez em quando tem que dar uma Aqui segurada. quem manda sou eu. Isso, eu sempre falo, e para quem me acompanha sabe que eu oriento, inclusive tenho aula sobre isso, dizendo que a gente tem que migrar do democrático para o autocrático. Vários níveis da liderança, eu preciso ter aqui uma liderança democrática, colaborativa, compreensiva, mas tem horas que dizem, chega, é assim que tem que ser feito e pronto, né? Para que as coisas aconteçam, porque senão vai se viciar, fazer tudo, vira uma mimizada, e não pode ser assim. Cara, vamos lá, 80% dos projetos de reforma de cantina, de construção de pista de avião, enfim, dessas coisas nas fazendas, que mais? Às vezes um galpão, um chiqueiro, seja o que for. Sabe como é que faz? Chega o fazendeiro com o pedreiro, vem cá. Ó, tá vendo aqui? Faz assim, aqui 2 metros, aqui por 5, e nem colocou a altura do muro, tá? Não colocou. Só puxou aqui, Quando que o é 10 pedreiro por terminar, 5. tá bom. Quando ela cansar de tijolo, tá bom. Quando chega lá o dono, ele vai dizer, moço, mas que loucura, para que você fez essa altura aí? Derruba essa última aí, só precisa de 5 carreiras. Não te falei? Rapaz, mas não está escrito aqui, eu achei que era assim. Moço, é o que mais acontece nas fazendas, é esse tipo de coisa. Um projeto feito num papelzinho, às vezes de verdade num papel qualquer, ou até num papelão que você pegou de uma caixa, faz uns rabiscos, entrega para o pedreiro e manda ele fazer determinada obra de melhoria. Eu não estou dizendo aqui que precisa de projeto para fazer um muro entre fechar uma porta aqui. Vou fazer um projeto, né? Mas o que se fala, na grande maioria das vezes? Não, mas esse negócio de projeto aí, vai ter que envolve engenheiro, isso aí custa dinheiro, eu vou jogar dinheiro fora, deixa eu fazer do meu jeito, sempre fiz assim, aqui ó, caiu alguma coisa aqui? Não caiu, então pronto, deixa eu fazer desse jeito. Eu queria a tua opinião, tá? Sendo bem sincero, você acha que realmente fazer um projetinho, claro, não vou, como eu te falei, não é de uma porta, mas eu vou fazer uma reforma de uma cantina, por exemplo, uma reforma de uma cantina. Você acha que vale a pena mesmo fazer um projeto ou é melhor fazer do jeitinho lá que sempre se fez? 100% de confiança que é o projeto, com o projeto. Por quê? Casos vividos, principalmente em condomínios. O que acontece em condomínio? Pega um exemplo. Nós temos um gestor condominial. Esse gestor ele é eleito por um número de votos. Sim. Que não há uma regra. Sim. Você vai lá e vota. Pode ser por empatia. Por empatia, né? Não por capacidade técnica, perfeito, competência técnica. Sim. Então, não, vamos fazer isso aqui, dá para fazer. Como a gente começou o discurso, mesmo com projeto, mesmo usando o software, ainda acontece a incompatibilidade. Verdade. Né? Há um dito entre projeto e execução que é igual a manutenção e produção. Sempre tem
né? Um atrito. Cozinha e garçom. Isso, pronto, exatamente. Que o de execução diz, mas no AutoCAD toda a linha passa. Tá. Não passa. Então imagine isso. Com o AutoCAD, com o recurso que você tem, que ele dá uma precisão. Perfeito. Tem uma margem de erro sim, mas é uma precisão, ainda sai errado. Imagine você puxar uma régua não graduada e dizer que essa parede vai ter 150 centímetros. Sim. Então, vai dar erro. Outra coisa que a gente encontra muito quando não tem projeto, tá aí esse estruturando. Bota um ferro 10. Quanto custa um ferro 10 se o de 6 atende? Sim. A diferença de preço. E eu estou me colocando agora no lugar do pedreiro, cara. Eu quero que isso fique em pé. Só não pode cair. Quanto vai custar? Tô nem aí. Não tô nem aí. Tá. E outra coisa que falam muito, né? Tem até memes na rede social. De o pedreiro, você vai fazer sua casa sem projeto. Porque é minha casa, eu sei. Porque todo mundo é um pouco de pedreiro, um pouco de eletricista, um pouco de encanador, né? E então começa a fazer. O pedreiro, não, me traz 10 sacos de cimento. E vai dar pra obra. Agora faltou mais 5. Faltou mais 5. Agora mais 2. Sim. Né? Então, só isso já se explica o tempo gasto, né? Por mais que não seja envolvido financeiro, mas existe um tempo, né? E tempo é dinheiro. Então, 100% com o projeto. Tá. A margem de erro ela vai ser minimizada gritantemente. Tá, Fábio, talvez não precise de um projeto. Vamos lá, a gente vai fazer uma cantina, né? Eu estou dizendo isso que eu vivi agora há pouco, uma reforma de uma cantina, de 2 inclusive. Não vai fazer projeto. Mas o que acontece? Né? Num dos casos foi contratado uma empresa terceirizada, a gente falou o que queria, né? Mostrou lá, eu tinha feito um layout, na verdade só aonde ia ficar cada cômodo, né? A alocação de máquinas, enfim. Isso, e o fluxo do processo, né? Então, entra o alimento, armazena o alimento, processa o alimento, consome o alimento, vem por aqui os pratos e os talheres sujos, lava-se, volta ao processo, como manda o figurino do fluxo de um processo. A construção, a obra civil, eu não me envolvi em nada, a gente falou pro cara, para esse pedreiro, né, que tem uma empresa, é uma empresa terceirizada, mas ele não é um engenheiro, ele é um executor, um mestre de obra, como a gente chama, e ele executou. Mas a gente não assumiu o custo, mas deu o retrabalho que a gente viu. Sim. Deu o retrabalho, porque ele tinha interpretado de um jeito, chegou o dono, não. Isso aqui eu falei que era para ser assim. Mas foi um prejuízo que o cara tomou. Porque nós não tínhamos um projeto. Só que nesse caso aí, o terceiro é que devia exigir um projeto. Ele devia ter feito o projeto e pedir para o dono assinar. Você concorda? Concordo. Pronto, ele não teve projeto, ele assumiu o risco do prejuízo. O problema é quando é nossa obra. Você entendeu? Porque aí, como eu te falei, aquela situação, vai fazer um muro de um chiqueiro, não, levanta um muro aqui de 5 por 10 aqui. Não falou altura, o cara vai subir até ele alcançar. Só que podia ser só um muro de 3 fileiras. Sim. Então esse tipo de coisa que a gente evita. E com um projeto, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que não seja um projeto de um engenheiro, mas que senta-se e faça esse planejamento de quanto vai precisar das coisas, qual é a parede, qual é a altura, fazer umas contas e não deixar tudo na mão daquele pedreiro. E isso que eu acho que é o maior erro das fazendas. Então, para você aí que está construindo, reformando, dá uma sentada, calcula um pouco melhor, veja como é que vai ser, onde vai comprar, faça um esboço melhor dessa obra, não é isso, Fábio? Com certeza, com certeza. Muito bem. Bom, nós estamos indo para o finalmente do nosso podcast, que já estamos perto do tempo. Fábio, normalmente eu peço para todos os convidados, e para você não vai ser diferente, que você nos fale algo inusitado, alguma coisa diferente, alguma coisa que marcou. Pode ser sua vida pessoal, profissional, mas algo que você gostaria de compartilhar. Muitas vezes pode ser engraçado, já teve casos aqui de coisas bem engraçadas também, ou marcantes, né? Então, fique à vontade, conte alguma coisa uma ou duas coisas da sua vida que você acha que vale a pena compartilhar e que tenha valor, que marcou a sua vida. Uma coisa que ficou marcante, quando a primeira vez que eu fui para a área naval, aquele estaleiro que eu falei que era mais artesanal, sim, né, numa cidade próxima de Aracaju, e entrei como engenheiro trainee. Então, eu entrei para aprender. Sim. Aprender os termos navais, o porquê, né? Eu costumava dizer que eu nunca fiz barquinho nem de papel, como é que agora eu estou fazendo uma embarcação? E
Peguei o dicionário naval, existe um dicionário naval com as nomenclaturas. Não sabia, não. Existe os nomes. Balaustrada. Balaustrada é um guarda-corpo. Então, bombó, Eu ia dizer, deve ser importante o nome difícil desses aí. Enfim, e como eu sempre fui muito curioso, eu queria estar envolvido em todas as atividades. Então, todas as vezes que tinha, que a gente chama docagem, que é tirar a embarcação da água ou colocar na água, né? Que o estaleiro, além de construir, ele fazia manutenções também de embarcações da costa ali, para atender a Petrobras. Então, todas as vezes estava. E o curioso é que a embarcação, ela só desce ou sobe com a maré cheia. Então, você tem o horário e o tempo para fazer aquela manobra. Perfeito. Né? Então, sempre acompanhava. Podia ser qualquer 2 da manhã, 1 da manhã, Sim. o horário da maré. Eu Sim. respeitava o horário da maré. E existia uma responsável por isso, era uma moça, e ela saiu de férias. E ficou um outro responsável, que era um cara de manutenção, mas pela vivência ele sabia fazer aquele serviço. Era uma madrugada, né? E estávamos lá todos a postos para fazer a docagem, nesse caso, que era tirar da água, de um barco terceirizado, que ia fazer manutenção. E o horário foi passando, a maré atingindo o pico, e esse responsável não chegava, até que em um momento todo mundo fez: e aí? Eu peguei um rádio e disse: a manobra é minha, vamos embora. Começamos a manobra, lógico, tinham pessoas bastante experientes, mas precisava de um líder, alguém que coordenasse aquilo para que saísse da melhor maneira possível. E, digamos assim, com 50% do barco já na carreira, que a gente chama, o terceiro entrou e disse: tá errado, e um funcionário nosso se desesperou e cortou a corda e o barco voltou. Voltou, aí eu respirei, mandei continuar, tudo isso via rádio, e virei para ele e disse: não se meta na minha manobra. E consegui botar o barco em cima. E isso virou um histórico, né? Todo mundo passava por mim e dizia: não se meta na minha manobra. Rapaz, bordão. Mas a embarcação subiu, não teve acidente, nem material, nem pessoal. E foi um desafio gigantesco isso. E responsabilidade. E uma responsabilidade enorme. Uma tomada de decisão que podia ter custado o emprego, inclusive. Com certeza. Mas, rapaz, não sabia não, moço. Pois é. Show de bola. Então isso ficou marcante: não se meta na minha manobra. Todo mundo passava por mim e fazia isso. Massa. Olha, ficou então uma frase para sua vida, né? Que show. Moço, tem algum conselho que você deixaria para quem está gerenciando projetos ou quem está querendo ir para essa área? Alguma dica, o que deve fazer, o que deve estudar, enfim, fale aí. Pessoas que estão na fazenda te assistindo agora: cara, eu quero tomar conta de um projeto. Diga aí o que se poderia fazer para ele se preparar para isso. Olha, a gestão de projetos, como até o Mauro falou, é multidisciplinar. E não é uma falha de uma pessoa que não consegue se desviar. No momento você está cuidando de concreto, agora você está cuidando de passagem de cabo, uma hora de lançamento de tubulação. Então isso é muito dinâmico, foi até uma preocupação tanto da diretoria até sua quando chegou: Fábio, agora você vai cuidar do projeto. Opa, mas o cara veio para fazer gestão de manutenção, que é algo mais estático ali, gerenciar números, e agora está gerenciando. Eu gosto, então tem que gostar, tem que gostar de fazer, né? Não tem muita rotina, né? Não tem rotina, todo dia tem uma coisa diferente. Eu não considero que é matar leão, é resolver problemas mesmo, né? Problemas que surgem, enfim, de diversos, do administrativo. São desafios, né? Do administrativo, a falta d'água. Não planejou, mas não tem como planejar, o poço não tem um parâmetro. Entendi. Coisas que fogem, que não tem como você planejar. Quanto é que vai consumir de água? Eu não sei, depende do que vai acontecer lá embaixo. Entendi. Então, essa mudança repentina, se você não tiver uma boa resiliência, não tiver calma, tá errado. Calma. Eu não daria para isso, não. Calma. Tá errado? Tá. Vamos, peraí. Tem certeza que tá errado? Vamos pegar o projeto, vamos abrir o projeto. Vou contar até uma situação. Tivemos um pequeno desvio na montagem da tubulação, corrigimos, e no dia seguinte, cara, eu sentei na frente do computador e tá errado de novo. Não é possível. Tá errado, não tá. Os números estavam na minha frente e eu não conseguia enxergar.
Foi o que eu fiz, peguei a moto, fui em campo, bater medida com a treina e estava certo. Quando eu voltei, eu me enxerguei os números no projeto. Nossa. Então imagine isso numa tomada de decisão emergencial ali. Sim. Então se você não tiver uma calma, uma resiliência, parar para pensar, pode dar tudo errado. Cara. Está tudo certo, mas pode dar errado por uma tomada de decisão. Entendi. E é como tu falou, é dinâmico e muitas vezes são situações externas que você não tem poder de decisão sobre aquela situação. E aí você vai ter que administrar o interno em função do que aconteceu lá fora. Uma outra dica também, Mauro, é buscar aperfeiçoamento, né? Eu, formado em engenharia de produção, tenho pós-graduação em gestão empresarial. Atualmente estou fazendo pós-graduação em engenharia de sistemas agrícolas e engajado já, foram 2 pós-graduações, fazer engenharia de projeto. Por mais que tenha toda essa experiência de campo, existe bastante atualizações. Claro. Então, é aprimorar, buscar o conhecimento, ver o que é que tem de novo no mercado e ter essa capacidade de solução, de gestão de pessoas. E uma coisa hoje que ninguém pode dizer, não, é porque eu não consigo, é difícil, não ter dinheiro para adquirir conhecimento. Esqueça, você encontra tudo na internet. E assim, a um custo bem acessível, né? Antigamente era difícil, mas hoje é bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo, essa pós que estou fazendo totalmente online. Então, o custo é baixo, relativamente baixo. Quem faz o aluno, quem faz a escola é o aluno, né? Então, se você quiser aprender, você aprende. Não tem jeito. Então, a dica é sempre evoluir nesse conhecimento. O recurso da internet também ele é bom, ele consegue lhe tirar bastante dúvidas, mas eu costumo dizer o seguinte, que a internet é bom para quem já tem uma noção. Sim. Você não pode basear tudo que você vê no Google, né? Exatamente. Que a gente diz, formado pelo Google, é o médico do Google. Isso. Não existe. Mas quando você tem um conhecimento básico, tá ali para tirar uma dúvida ou para entender melhor uma situação, é uma ótima ferramenta. Mesma coisa da inteligência artificial. Não adianta você perguntar qualquer coisa para o ChatGPT que você não vai ter a resposta. Você tem que saber perguntar. Exatamente. E o fato de saber o que buscar na internet é o conhecimento básico. Perfeito. Fábio, eu queria te agradecer demais, obrigado pela sua participação, por ter aceitado vir aqui falar comigo. Como eu te falei, cara, que honra, né? Depois de 18 anos, eu acho que, né? Mais ou menos. Que aproximadamente. A gente se formou em 2006, né? Eu tenho 30 anos, mas tem 18 anos que a gente se conhece. Pois é, pela sua história parece que tem uns 70 anos aí. Então, grato de verdade, muito obrigado por ter vindo aqui e a gente também faça suas considerações finais para a gente ir para uma frase que a gente sempre fala aqui. Bom, Mauro, extremamente agradecido pela essa oportunidade aqui de estar discorrendo sobre minha carreira profissional, né? O que eu estou galgando. Tem alguma rede social, alguma coisa que você queira divulgar, também fica à vontade. Tem o LinkedIn, mas depois eu deixo um descritivo aí no rodapé do vídeo, para o pessoal seguir, conhecer um pouco. O que eu estou galgando, eu tenho em mente que eu estou conseguindo, né? Sim. Eu fui estagiário, fui encarregado, fui supervisor, fui coordenador, agora estou como gestor e pretendo chegar mais ainda. Vamos chegar ao executivo de algum grupo, né? E essa vinda aqui me traz muito conhecimento. Passamos um dia junto aqui com outras pessoas envolvidas. E é sempre bom estar próximo a você, a gente sempre teve uma relação muito boa, profissional e até pessoal, amigo. Sim. E é isso que a gente vai deixando de legado aí. Com certeza. Tomara que as pessoas fiquem satisfeitas do nosso bate-papo. Vai, que possamos com certeza. fazer outros temas. E nós vamos fazer, inclusive, na área de manutenção. Lá na frente, deixa você atuar mais aí. E certeza que a gente vai conversar de novo aqui, porque até, como a sua experiência é vasta, tem vários assuntos que a gente pode replicar para o agro. Então, muito grato de verdade. E vamos para aquela frase no final, então? Vamos lá. 3, 2, 1. E aí, vamos agregar?